Detalhes sobre o novo reforço para as divisões de base, além de uma limpa importante. Mais 2 saídas são confirmadas nas categorias de base tricolores e, é claro, outras polêmicas. Torcedor do Vasco diz que a SAF do Bahia é a pior de todas do Brasil. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse conteúdo de hoje aqui no canal SB TV. Começando com a programação semanal do Bahia para você ficar muito bem informado sobre os próximos passos do Bahia antes da partida contra o Jacobenense na Arena Cajueiro na quarta-feira e contra o Vitória no domingo na Fonte Nova, mais um clássico. É o seguinte, amanhã o Bahia, no caso hoje, o Bahia treina 9 horas da manhã no CT Vargas de Macedo, tem entrevista coletiva após a atividade. Quarta-feira, no caso amanhã, enfrenta a equipe do Jacobenense 9h30 da noite na Arena Cajueiro com portões fechados. Quinta, 13h30 tem treino, sexta, 9 horas da manhã tem treino, sábado, 9 da manhã também tem treino e domingo, 4 da tarde, tem o Bavi na Fonte Nova. Lembrar você que sexta-feira também tem outra coletiva após as atividades. Galera, limpa na divisão de base tricolor. É o seguinte, o goleiro David, né, ele é mais um que se despede do Bahia na atual temporada para as divisões de base. Outro também que se despede é o goleiro Breno Faro. Também deixa o Bahia. Nosso querido Marcelo Viana trouxe a informação aqui no Twitter. Outra importante informação é que o Brasil acabou vencendo a equipe da Argentina, na seleção da Argentina, na categoria Sub-20, na Conmebol, no Sul-Americano da categoria Sub-20 e avança para a próxima etapa da competição. Detalhe que o nosso querido lateral direito André, né, da joia da nossa base, está ali entre os suplentes, está entre os relacionados, e o Rafael Garcia também, o doutor médico do Bahia, também está entre a delegação dessa seleção brasileira de base. Interessantíssimo ver que cada vez mais vai ganhando mais cancha o André, vai ganhando mais cancha o Rafael Garcia e vão se destacando, vão evoluindo no cenário nacional. Para finalizar sobre base, é o seguinte, o pessoal da Future fez aqui uma análise profunda sobre o novo reforço do Bahia, sobre o lateral direito João Vitor, de 17 anos de idade, que se destacou na Copinha com a União Suzano, foi adquirido por R$700 mil pelo Bahia, a informação de Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Ele esteve na seleção montada pela Rede do Futebol, em conjunto com o Future Pro, da geração 2005 da competição. Se liga, o relatório produzido pelo Future Pro aponta os principais pontos positivos, as principais valências do João Vitor. É um típico lateral que é de corredor e ainda se relaciona pouco com a região central. Tem visão e profundidade na paralela, mas consegue bons dribles a partir de trocas de direção. Aqui uma análise mais profunda sobre a parte do atleta. Ele tem um bom perfil físico, boa estatura e considerável concentração de força e tem considerável capacidade de imposição, além de se destacar por sua potência. Tem pico de velocidade satisfatório e boa explosão, bom equilíbrio corporal e sustentação ao contato. O João Vitor da Silva, aqui uma análise mais profunda com outros detalhes sobre o novo reforço do Bahia. Galera, é o seguinte, queria falar também sobre a questão envolvendo o Guto Ferreira, que tem uma história aqui no Bahia, né, tem uma construção importante em algumas etapas do clube, participou do acesso do ano passado e, mais uma vez, lamentar um caso que, evidentemente, nos deixa muito triste com relação ao que profissionais, entre aspas, utilizam, né, a possibilidade de comunicar, de ter o microfone ali à disposição para informar, para entreter de uma forma positiva, né, de informar, educar e aprender com o torcedor, com o ouvinte, com a audiência, fazer o que fizeram com o Guto Ferreira, né? Nos últimos dias tivemos acesso a essa informação, né, de que praticaram atos realmente brutais, atos de bullying, né, que poderiam ocasionar outros fatores psicológicos, fatores realmente que nós já conhecemos, só que o Guto Ferreira ele concedeu entrevista dizendo que está blindado, mas que realmente é um problema na sociedade brasileira e mundial com relação a esse caso específico da gordofobia, e nossa solidariedade aí ao Guto Ferreira, que é um cara que é muito querido por nós, torcedores tricolores. Realmente o que o pessoal do SC Bahia City publicou aqui em pleno 2023, ainda acontece casos como esse de pessoas aprovando e achando graça de ofensas preconceituosas em relação à condição física de seu semelhante. Não generalizando, mas a mídia esportiva tem muita gente podre. Você tem o carinho da nação tricolor. Guto Ferreira é o que publicou aqui o pessoal do SC Bahia City News.
Enfim, fica aí a mensagem marcada, tá certo? Bora ver aqui o pessoal do Resenha com o TF, Thiago Franklin, né? O Juninho, um abraço pra Juninho, que a gente acompanha sempre, né? Nosso parceiro. Mas Mário Coelho falou um pouquinho sobre a SAF de Bahia, de Cruzeiro, de Vasco, enfim, de Botafogo. E disse que a SAF do Bahia é o pior e que ainda bem que o Grupo City não foi para o Vasco. Vamos conferir o que ele disse. Pra vocês, qual a melhor SAF e qual é a pior SAF do Brasil, acompanhando de fora? Mas é muito difícil falar, cara, porque... Eram duas, pô. Não, tem o Cruzeiro, Bahia, Vasco e Botafogo. Ah, não, mas Vasco e Bahia é difícil, né? Ainda muito cedo ainda, não jogou nada ainda. Mas qual, pegando... o Vasco foi o que mais gastou dinheiro nessa temporada. Ano passado o Cruzeiro foi disparado o campeão da Série B, então... E o Botafogo fez um campeonato digno de um clube que tá se reestruturando. É difícil, você botar mano. os três no balaio, eu botaria os três empatados, porque o Vasco gastou agora quase 100 milhões de reais. O Botafogo fez um campeonato quase de pré-Libertadores. E o Cruzeiro foi disparado ali, o campeão brasileiro da Série E o B. Bahia City, vocês encaram como? Eu acho, graças a Deus, que o City não vem pro Vasco. Por quê? Pra mim virou clube satélite. Pra mim daqui a pouco vai virar Thales Magno, vai voltar. Pra mim vai voltar esse moleque Vasco que vendeu aquele outro lá que foi pra Arthur Salles. Pra mim, desculpa quem é torcedor do Bahia, mas pra mim virou clube satélite. E a torcida do Bahia fica pé da vida quando fala isso. Então, pé da vida. Mas... Aí é questão de desinformação com relação a essa parte do clube satélite, porque o Bahia hoje é o segundo time com relação a investimentos do conglomerado do Grupo City. São investimentos de ponta a ponta, não é só questão monetária, não é só questão de investimento no futebol. Tem todo um pacote que está envolvido e estamos cansados de falar sobre isso. Algo que talvez a 777 não tenha. Pode ter a bala na agulha da questão financeira, tudo bem. Mas, em comparação com o City Futebol Group, que tem a maior plataforma de clubes do planeta Terra, não há comparação nessa expertise, nessa gerência que os clubes são efetuados. Erros acontecem, os caras não estão ali imunes, né, aos erros, porém, em comparação com o cenário que a 777 proporciona para o Vasco, investimentos elevados, em jogadores tarimbados, outros nem tanto, outros investimentos não se justificam tanto assim. É claro que está no começo, não só de Cruzeiro, de Botafogo, de Vasco e de Bahia, mas é muito precoce você dizer que o Bahia será um clube satélite sem você se aprofundar nas informações que estão à disposição. Então, o Mário Coelho é um cara que tem um canal muito grande do Vasco, é o maior canal do Vasco, deveria ter um pouco mais de consciência para poder opinar sobre isso. Afinal, a 777, além de ter um bom patamar com relação à sua gestão ali, né? Tirou gestores importantes de grandes portais ali de gestão de futebol, né? O Don Dransfield, inclusive, ele era do Grupo City e foi para o 777, além de outros profissionais importantes. E é claro que as SAFs vão se fortalecendo. Mas com relação ao Bahia estar na Clube Satélite, eu nem debato mais assim com relação a me estressar, nem fico mais pegado com isso. Mas evidentemente que é uma desinformação, é um sentimento, eu acho, muito à flor da pele e realmente uma parte mais informal, digamos assim, né, com relação a essa opinião dele. Aparentemente. Porque dizem, né, que na hierarquia do Grupo City, o Bahia vai ficar só abaixo do Manchester City, né? Pelo menos o que é falado ali pela direção. Falaram a mesma coisa pro Girona. Falaram pro Bolívar a mesma coisa. Tenda de Liege. O Juninho gosta da resenha, mas enfim, deixa eles gastarem. Todo mundo é o segundo. Então vocês acham que o Bahia... Acho que o Bahia é a pior SAF. Cara, e eu acho que a do Cruzeiro só deu certo na Série B. Eu não acho que... Outro comentário precipitado com relação à SAF do Bahia, eu acho que desnecessário, né? Com relação à pior SAF, ao pior modelo de gestão. Para mim, o Bahia tem o melhor modelo de gestão de SAF junto com o Botafogo e o Vasco. Talvez o Cruzeiro tenha o pior modelo de gestão de SAF, mas se fosse para listar, para mim, Bahia, Vasco, Botafogo e o Cruzeiro. Com relação a patamar de gestão, não de comparar de ser um melhor do que o outro, porque ainda está muito cedo. O que eu ia falar, eu acho que a do Cruzeiro é pior, na minha visão. Eu acho que a do Cruzeiro... Como futuro, eu concordo. Eu acho que do Bahia vai sempre brigar ali assim, por uma exato, Libertadores, mas não acho que vai chegar junto pra brigar com Palmeiras, Corinthians, Vasco, Flamengo. É isso, Botafogo, eu acho que talvez. o Bahia não vai ser um time mais de brigar contra rebaixamento. Então, acho que vai ser sempre um time sólido, seguro. Mas não vejo o Bahia, por exemplo, brigando por uma Libertadores, ser campeão, brigando pra ser campeão brasileiro. Vocês acham que não tem chance de virar um City brasileiro? Não. Os sheiks colocando ali milhões, bolso furado, colocando grana em cima de grana. Senão o Girona ia estar lá brigando lá com o Real, com o Barcelona. Acho muito mais fácil Vasco e Botafogo. Aqui é outro ponto, viu, Juninho, que eu acho que não tem muito nexo com relação ao Girona. Porque eles são os caras que vieram da segunda divisão, estão em crescimento ali na plataforma da La Liga. E para ter um investimento elevado com relação ao Manchester City,
não faria tanto sentido esses clubes entrarem em conflito competitivo nas mesmas competições que eles disputam, que é um caso da Champions League. Então imagina aí o Girona disputando uma Champions junto com o Manchester City. O que é que podia acontecer ali em questão de conflitos? Isso é um assunto à parte. Só que é claro que investimentos elevados poderiam acontecer para que eles pudessem ir longe na tabela de competição da La Liga, que hoje não é algo que acontece com frequência com relação ao Girona. Pelo tipo de perfil, pelos investimentos. Corta pro fim do ano, Bahia campeão brasileiro. Esse vídeo viralizando. Barbaço fazendo react nesse vídeo. A torcida do Bahia tem maior carinho pela torcida do Vasco e vice-versa, mas é a minha opinião, pô. Eu não acho que... Assim, eu também acho que o Bahia vai pegar muito essa molecada que saiu daqui pro City, não deu certo, e vai voltar. E que não é de todo ruim, não. Mas pega um Thales Magno pra jogar no Brasileiro, um Arthur Salles... Mas viste as contratações agora. Eu acho que as contratações do Bahia agora, nessa janela, já dizem alguma coisa. Eu acho que não chegaram nem perto das contratações que o Vasco fez, assim, em relação à questão de gasto e... Tudo bem que a SAF do Bahia foi aprovada bem no final também, né? Então, até montar a equipe, até fazer tudo isso, foi um pouquinho diferente. Tudo bem, tudo bem. Tá aí, né, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Um abraço pra vocês e até a próxima. Amanhã tem Bahia e hoje tem mais conteúdo aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.